Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. O culto de hoje a gente está oferecendo ao Senhor em ação de graças por 39 anos de caminhada juntos. Amém, Jesus? Glória a Deus. O Senhor é fiel e até aqui nos tem sustentado. É uma jornada de aprendizado, é uma jornada de respeito, de abnegação, é uma jornada de perdão também mútuo, mas é sobretudo uma jornada de reciprocidade, é troca, né? E eu glorifico a Deus pela vida dele. Parece não, vou chorar. Vamos abrir nossa Bíblia hoje em 2 Crônicas 14. Diz que dormindo junto a gente pega tudo no mundo, até o chororô eu peguei. 2 Crônicas 14, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 15. Foi o texto usado na meditação da manhã, mas a gente vai ver um pouco mais agora à noite. 2 Crônicas 14, de 9 até o versículo 15. Todos abriram? Amém. Amém. Alguns estão abrindo. Pronto? Diz assim a palavra do Senhor. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo, feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido. Saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos a mercê do Teu Espírito, como sempre fazemos, pois de nós mesmos não podemos fazer nada, e rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor venha aplicar essa palavra ao nosso coração, o Senhor venha nos ajudar a recobrar o ânimo e a confiar somente no Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, em Ti nós colocamos a nossa confiança. Não há quem possa resistir a Ti, Senhor. Não há quem possa vencer uma batalha entre o grande e o pequeno, entre o fraco e o forte, se Tu não estiveres com ele, Pai. Por isso nós clamamos. Vem falar hoje ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu queria começar dizendo a você no dia de hoje: não desista, não desanime, porque o Senhor tem o controle soberano de todas as coisas. O que rege a nossa vida como povo de Deus, como povo da aliança, é o Senhor nosso Deus. Nada acontece fora desse controle soberano. E a gente tem chegado até aqui, as pessoas
tem questionado por que eu não coloquei nenhuma campanha política nas redes sociais, nem coloquei nem coloco. Porque a minha grande campanha é a campanha de oração. Eu acho que o povo de Deus precisa olhar na direção do alto. Nós precisamos buscar o Senhor com toda a força do nosso coração. As pessoas não têm letreiro na testa, as pessoas não dizem verdadeiramente quem são, mas o Senhor é aquele que conhece o interior. Nós vemos só a aparência, nós vemos só o exterior, mas confiemos naquele que conhece profundamente as mentes e os corações. Ele sonda, ele prescruta aquilo que está mais escondido no coração dos homens. E hoje eu queria, não foi sem razão que o Espírito trouxe essa palavra ao nosso coração. O texto lido, ele mostra um episódio ocorrido no reinado de Asa, rei de Judá. Asa sucedeu seu pai, Abias, fez o que era reto e bom diante do Senhor. E por causa da fidelidade desse rei, o Senhor deu repouso à terra e de certa maneira havia paz. E mesmo a despeito da fidelidade de Asa, levanta-se um comandante egípcio, Zerá, o etíope, e se levanta para dizimar o pequeno reino de Judá. E é interessante porque numa hora dessa a gente sempre faz aquela célebre pergunta: por que sofre o justo? É uma pergunta que nunca quer calar nesses momentos. E essa pergunta surge sempre que a hora do sofrimento acontece, a hora da dor, a hora da perda, a hora da enfermidade, a hora da situação caótica, política dos países. A gente sempre pergunta. E a ideia central aqui é mostrar que não importa o tamanho do nosso inimigo, de um jeito ou de outro, o servo de Deus é livrado para a glória do Senhor. Quer na vida, quer na morte. E para que a gente compreenda melhor o texto, o rei Asa, eu queria depois que vocês lessem todo o capítulo 14, para que vocês entendam um pouco melhor. O rei Asa fez uma grande reforma religiosa em seu reino, levou o povo a consertar suas veredas. E aí a gente para e sempre faz uma analogia ao povo de Deus dos nossos dias. Como é que estão as nossas veredas? Como é que estão os nossos altares? O que é que nós fazemos quando ninguém está olhando? É sempre oportuno que a gente traga essa palavra diante da igreja. Ele aboliu o culto nos altos, quebrou as colunas místicas, derrubou os altares de incenso e derrubou todos os postes ídolos que haviam naqueles dias. E ordenou ao seu povo que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e observasse a lei e o mandamento. Edificou cidades fortificadas e cercou-as com muros. Como havia paz na pequena terra de Judá, o contingente bélico militar daquele pequeno reino era de 300 homens que manejavam pavês, escudos longos e lanças. E da tribo de Benjamim havia 280 mil homens que traziam escudos e atiravam com arco. O texto diz que eram todos homens valentes, e mesmo assim todo o exército somava 580 mil homens. O nome do comandante do exército do faraó era Zerá. E é interessante a gente descobrir os significados dos nomes na palavra de Deus, para que a gente compreenda um pouco melhor aquilo que a gente está lendo. E o nome dele significa aurora, e representava a inauguração de um novo tempo de poder bélico internacional dos egípcios. E o exército inimigo era formado por 1 milhão de homens.
Olha que interessante, você que está com tanto medo de tantas situações que têm acontecido, que têm assolado a sua vida, talvez esteja faltando focar em Deus, buscar a presença de Deus, deixar de olhar para os lados e olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Haviam 300 carros de guerra e 1 milhão de homens naquele exército inimigo, contra 580 mil homens de Judá. Olha que coisa interessante. A intimidação tem sido sempre a arma preferida do adversário para atingir o povo de Deus. O medo tem sido uma das armas mais letais para trazer desconforto, ansiedade, angústia e nos fazer adoecer e, sobretudo, nos fazer arrefecer da fé. O adversário sabe o poder de fogo que o medo tem sobre nós, por isso nos intimida. Medo gera ansiedade, tormento, que por sua vez gera muitos tipos de enfermidades, depressões, síndromes, tantas que a gente já perdeu até a conta. Mas o Senhor, segundo alguns estudiosos, a gente já repetiu isso tantas vezes aqui, tem dito na palavra dele 366 vezes para você não temer. Será que isso significa alguma coisa? Será que o Senhor quer nos dizer alguma coisa? O que fazer em uma demanda como a do rei Asa? Clamar ao Deus vivo e pela fé esperar a vitória. E a gente tem dito muito nos últimos tempos, e eu posso dizer isso sem problema, porque eu não tenho candidatos. O meu socorro, o socorro desta nação, vem do Senhor que fez os céus e a terra. São muitas as ocasiões em que encontramos servos fiéis de Deus assolados por batalhas cruéis, onde o poder de fogo do inimigo é violentíssimo. São muitas as aflições do justo, mas ao mesmo tempo é nesses momentos que descobrimos a fé necessária para vencê-las ou não. Para onde nós temos olhado, em quem nós temos depositado a nossa confiança. Eu fico muito preocupada quando eu vejo as pessoas depositando a inteira confiança numa pessoa, fazendo analogias a respeito disso ou daquilo. É muito sério, meus amados, muito sério. Olhemos para o Senhor, não percamos o Senhor de vista nesse momento, busquemos ao Senhor de todo o nosso coração. É necessário desembaraçarmos de todo o peso e do pecado que tenazmente tem nos assediado, e a gente possa correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Cristo. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, diz o apóstolo Paulo falando aos Coríntios. Eu tenho certeza que você, cada um de vocês, já experimentaram grandes intervenções de Deus nas suas vidas, sobretudo naquelas situações onde não havia absolutamente nenhuma saída. E é nesses momentos que a gente tira os olhos das circunstâncias e coloca nele, repito, o autor e consumador da nossa fé, Jesus o Cristo. O texto lido fala sobre essas lutas e desafios que enfrentamos enquanto peregrinos e forasteiros aqui. E vamos continuar enfrentando até o dia que nós formos para casa. Há princípios nessas experiências desses servos de Deus do passado que nós não podemos desprezar. O mesmo Deus que agia no passado, age hoje. O povo de Deus tem estado dividido nesses dias. Uns
Uns pensam assim, outros pensam de outro modo, uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. Agridem-se uns aos outros por causa de homens. Tem faltado fé. Tem faltado equilíbrio no nosso meio. Há 3 ações aqui de Asa que podemos aplicar às nossas próprias demandas. Primeira ação: reconhecer o poder ilimitado de Deus. E ele diz na parte 1ª do versículo 11: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. É preciso reconhecer também as nossas limitações humanas. É preciso que nós entendamos que somos frágeis. E dar ao Senhor sempre toda a honra e toda a glória, reconhecendo que só Ele é Deus e que só dele vem o nosso socorro. Ele ouve, atende ao clamor dos que andam em fidelidade e integridade. E a Bíblia diz que nenhum bem o Senhor sonega aos que andam retamente. Cheque os seus depósitos espirituais. Peça que o Senhor sonde o seu coração e diga: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim caminhos maus, e certamente os há em todos nós. E que nós sejamos visitados pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, que nós sejamos prescrutados pelo Senhor, e que nós possamos fazer a diferença na aridez desse mundo. Nós estamos usando métodos do mundo, estratégias do mundo, acusações e intimidações do mundo. E se a gente age como o mundo, a gente vai receber o que o mundo tem. A Bíblia afirma que o Senhor está sempre conosco. Ele não prometeu que nós não passaríamos por dificuldades, mas Ele prometeu presença. Ele diz: eis que estou convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Asa havia tapado as brechas de legalidade, foi encontrado íntegro e o Senhor o visitou em sua angústia. Do mesmo jeito que o Senhor foi com Asa, pode ser com você e comigo hoje, em nome de Jesus. Tape as brechas de legalidade. Ponha um guarda à porta dos seus lábios. Segunda ação de Asa: confiar plenamente em Deus, apesar do tamanho do exército inimigo. E ele diz: ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Aleluia! Aleluia! A postura de fé de Asa, bem como a sua ousadia, já havia sido experimentada também por Davi quando venceu Golias. Proporcionalmente é do mesmo jeito. No Salmo 18, 29, Davi diz: pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Um só com Deus é maioria. Busquemos o Senhor de todo o nosso coração. Em vez de estarem se agredindo nas redes sociais, curvem seus joelhos, jejuem, se consagrem, chorem por essa nação em nome de Jesus. Creiamos nessa verdade e avancemos na força que o Senhor supre. Digam: quem tem crido, deixe que os que estão à sua volta saibam o tamanho do seu Deus. Diga a Deus que só nele está a sua confiança. Reprima a voz de choro, suprima a murmuração, levante hoje a sua cabeça e profira palavras de fé, e a vitória será sua pelo sangue de Jesus. Plante sementes de fé e elas brotarão a 100 por 1. Certo pensador cristão disse: quem planta fé colhe milagres. O Senhor é o Deus das grandes e pequenas coisas. Quando o Senhor deu as especificações para o tabernáculo, Ele mostrou até como seriam os colchetes do tabernáculo. É um Deus que gosta de detalhes, e Ele é das grandes e pequenas vitórias.
do Salmo 32, versículo 7, a parte B do versículo, ele diz: o salmista diz: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Glória a Deus. Terceira ação de Asa: reconhecer que a peleja é sempre do Senhor e não de homens. Ele diz: Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Se você ora, se você clama, se você busca, se você usa as armas corretas, o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo nós sofismas. Use as armas corretas. A oração é a força bélica maior do universo. Busque o Senhor, então Ele pelejará por você. Ele fará coisas que você se surpreenderá, porque o Senhor é sempre surpreendente. Em Êxodo 14, 24 diz assim: Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Em Zacarias 2:5 o Senhor diz: Pois eu lhe serei, diz o Senhor, como um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no povo dela a sua glória. Quando Paulo seguia pela estrada de Damasco, no momento da sua conversão, ele perseguia a igreja do Senhor. Ele não saiu perseguindo o Senhor literalmente, mas saiu em busca daqueles que seguiam o Senhor para lançá-los em prisão. E o Senhor aparece a Paulo na estrada de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não disse: Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? Ele disse: Saulo, Saulo, porque me persegues. Qual o resultado do clamor de Asa? Resposta do céu. Clame e a resposta virá. Eu tenho conclamado os irmãos através do grupo de parceiros de oração, através do grupo da igreja, para que a gente ore, clame, pague um preço em oração, em jejum, em consagração, em choro na presença de Deus, e a glória do Senhor descerá sobre nós. Amém. O Senhor pelejou por Asa, desbaratou o exército inimigo, e o povo ainda saiu abençoado como despojo. O Senhor tirou do ímpio e deu ao justo. É assim que Ele faz. Quer ter vitória nas suas demandas? Em primeiro lugar, tape as brechas, confesse e abandone pecados, derrube os altares, tire as coisas condenadas de sua vida, e então busque ao Senhor somente, e Ele o ouvirá. O que é uma coisa condenada? Aquilo que eu não posso viver sem isso. Aquilo que tem ocupado o altar do Senhor no seu coração. Não sou fiscal da sua vida. Eu conheço você exteriormente, mas o Senhor é aquele que conhece em profundidade. Segundo lugar, reconheça que só o Senhor é Deus, que só Ele é poderoso na batalha. Confie em Deus e não se atemorize com o tamanho do inimigo. Ele se levantou, mas vai cair, em nome de Jesus Cristo. Declare a sua fé, brade para os quatro ventos em quem você tem crido. O meu Senhor, Ele é Deus. O Senhor é o poderoso guerreiro que vai à nossa frente. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o consolo presente na minha tribulação. E pode ser na sua também, em nome de Jesus. Se você anda em fidelidade, se você busca andar em fidelidade, essa peleja não é sua, mas de Deus. E finalmente,
Prepare-se para a maravilha que Deus fará nessa situação. Ele despojará o inimigo e colocará em suas mãos aquilo que ele ajuntou. Ele diz a você hoje: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Amém. Eu queria convidar você a se colocar de pé.